Jesus, te dou graças pela sabedoria, pelo conhecimento que me tens dado para expor a tua palavra, a palavra de Deus ao teu povo. E oro, Senhor, que todos quantos ouçam a tua palavra, o seu entendimento esteja aberto e o seu coração receptivo para receber a tua palavra de bom grado. Ora ainda, Senhor, que a tua palavra seja luz para os que estão em trevas e que a tua palavra seja mudança para aqueles que precisam mudar. Ora ainda, Senhor, que a tua palavra para aqueles que a praticam seja um estímulo, seja uma força, seja uma bênção em o nome de Jesus Cristo. Declaro também que nenhuma pessoa que ouça esta mensagem, ela poderá usar a sua boca para contradizer a palavra de Deus e quebre todo o poder de qualquer palavra negativa contra a mensagem que ouvirá nesta manhã em o nome de Jesus Cristo. Após ter dito qualquer palavra negativa contra esta mensagem e contra o servo de Deus, essa palavra ficará anulada a partir desse momento que falar negativamente em o nome de Jesus Cristo. Ainda declaro que toda a palavra, como diz a palavra de Deus, como diz a Bíblia, ela é apta para ensinar, para instruir, para corrigir em justiça aqueles que buscam a verdade da palavra de Deus. Amém e amém. Vamos, neste dia, estar disponíveis para ouvir a palavra de Deus. E eu peço a vocês que ouçam a palavra com atenção. É a altura de nós ouvirmos a palavra de Deus. Começo por dar um exemplo, que é o seguinte. Numa escola, numa sala de aulas, está o professor e os alunos que fazem parte daquela turma. E naquele conjunto de alunos, 10, 12 alunos, 13, 20 alunos, haverá uns que têm bom aproveitamento. E a pergunta é esta: por que é que uns têm melhor aproveitamento que os outros? Porque os que estão na aula e ouvem aquilo que o professor está a ministrar, a ensinar, eles estão com atenção, eles estão atentos e querem ouvir para depois tirar benefício, terem aproveitamento, terem as notas que precisam tanto para depois poder prosseguir o seu curso. Mas aqueles que estão desatentos, aqueles que não estão ali por estar, porque têm que estar, eles não vão ter tanto aproveitamento. E vai ser difícil alcançarem a nota que eles pretendem para que o curso seja acabado com êxito. Na igreja, na casa de Deus, nós podemos ter duas atitudes. Uma atitude de querer ouvir a palavra de Deus, recebê-la no nosso coração para que ela produza o efeito para que foi falada. E podemos ter a atitude de ouvir a palavra de Deus e dizer: mas que incómodo, mas que chatice, mas que aborrecimento. Afinal de contas, saio da minha casa e agora venho ouvir a palavra de Deus e eu não estou a gostar nada daquilo que eu estou a ouvir. E a palavra que nós ouvimos, acabamos por ter que ouvir, ela não faz proveito, não dá proveito, não tira benefício. Porque nós a ouvir, acabamos de ouvir, a mais que nós tenhamos, e isso é falta até de educação. Mas, se nós ouvirmos, já que temos que ouvir, vamos tirar benefício da palavra de Deus. Então, neste dia, eu quero dizer que Deus não é um Deus de remendar. Ele desfaz o velho e cria o novo. A palavra de Deus pode incomodar tanto descrentes como crentes. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não pode haver remendos. Se alguém é cristão, se alguém está em Cristo, ele não pode estar remendado. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Os incômodos da palavra de Deus. Deus não é Deus de remendar. Ele desfaz o velho e cria o novo. Marcos capítulo 2, versículo 21, página 44. Marcos capítulo 4, versículo 21. Marcos capítulo 2, versículo 21, página 44. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. Na epístola de Santiago está escrito os seguintes textos. Abram agora em Tiago capítulo 1, versículo 23, página 258. Tiago capítulo 1, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E agora, em 2 Timóteo, página 242, um bocadinho para trás, no capítulo 4, e versículo 3. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não conseguirão ouvir a palavra de Deus, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O apóstolo, neste texto, transmite uma mensagem pouco agradável ao povo ouvinte daquela época e também aos ouvintes e leitores de hoje, nós. Ele disse que se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não a cumpre, esse é semelhante a alguém que contempla ao espelho o seu rosto. Lemos também a Marcos 2, versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura, o buraco, fica maior. Outro apóstolo, o Marcos, está a dar outro exemplo que nos faz pensar. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. Quer o apóstolo Tiago, quer Marcos, estão a transmitir uma mensagem para cristãos, para os crentes. O Tiago disse que se alguém ouve a palavra de Deus e não a cumpre, essa pessoa deve olhar-se no espelho e contemplar-se. Quer o apóstolo dizer que essa pessoa não praticante precisa de obras. Isto é, precisa de ser transformada, nascer novamente no seu homem interior e aceitar o Espírito de Jesus Cristo, o caráter que Jesus teve aqui na terra. Renovar a sua mente, a sua vida e deixar a palavra de Deus mudar o seu caráter. O apóstolo João também transmite uma mensagem com grande sabedoria. Ele dá como exemplo que não se deve pôr um remendo de pano novo em tecido velho. Quer o apóstolo dizer que a natureza do caráter de Jesus Cristo, revelada a nós pela sua palavra, contida na Bíblia, não poderá habitar em alguém com a velha natureza. Por isso eu li há pouco que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. É necessário nascer de novo. Não poderá habitar a palavra de Deus em alguém com a velha natureza e a pessoa ter a maneira de pensar que tinha com a antiga natureza, a maneira de falar que ela tinha quando tinha a antiga natureza, a maneira de agir, a forma como ela agia quando não tinha ainda Jesus Cristo, e a maneira de viver que a pessoa vivia quando não tinha Jesus Cristo. Não pode. Uma pessoa que tem uma nova natureza, ela muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de falar, a sua maneira de agir e a sua maneira de viver.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Página 206. Assim que, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu acabei de dizer que se alguém conhece Jesus Cristo, se alguém entrega a vida a Jesus Cristo, essa pessoa não pode ter a natureza antiga, a maneira de pensar que pensava antigamente, a maneira de falar, a maneira de agir e a maneira de viver. As coisas velhas, as coisas daquela natureza que a pessoa tinha antes de conhecer Jesus Cristo, antes de se entregar a Jesus, antes de se render a Jesus Cristo, à doutrina de Jesus Cristo, essa natureza não pode mais existir numa pessoa que recebeu Jesus Cristo. Nova criatura é. Diz, porém, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Existe uma frase interessante que é a seguinte: ninguém muda alguém se quem precisa mudar não quiser mudar. Ninguém muda alguém se a pessoa que precisa mudar não quiser mudar. Deus não obriga você a mudar, eu não posso obrigar você a mudar e você não me pode obrigar a mim a mudar. Eu só mudo se eu decidir e quiser mudar. Deus não me obriga a mudar. Portanto, quando eu dei o exemplo do aluno que está na escola e o professor está a explicar a lição, o conteúdo da matéria, e há alunos que tiram aproveitamento e os que não tiram. Os que tiram aproveitamento são aqueles que querem mudar, querem ter aproveitamento, querem ter sucesso, querem seguir com o seu curso, querem chegar ao fim com êxito. E os que não querem mudar, eles vão continuar a estar na escola, vão continuar a andar na escola, a gastar as energias, a perder o seu tempo, a consumir, a fazer despesa aos seus pais, e chega ao fim do ano e eles não têm aproveitamento, porque eles não querem mudar. E a sociedade está cheia de pessoas assim. E a igreja, as igrejas estão cheias de pessoas que vão às igrejas e não querem mudar. Elas receberam Jesus Cristo, elas levantaram a mão e disseram que entregavam a sua vida a Jesus Cristo, mas elas não mudaram. A sua natureza velha continua dentro delas. Elas não decidiram deixar de pensar da maneira mundana que pensavam. Elas não decidiram mudar a sua maneira de falar. Elas falam exatamente como falavam antes de conhecer Jesus Cristo. E elas agem exatamente como agiam antes de conhecer Jesus Cristo. E por isso a palavra de Deus torna-se um incômodo para os cristãos, para os crentes que vão regularmente às igrejas, mas que não querem fazer a palavra de Deus. É um incômodo. É terrível. A palavra de Deus pode ser um incômodo para cristãos e não cristãos. Deus não obriga ninguém a mudar, mas a sua palavra pode ser um incômodo para um crente que não quer mudar, que não quer praticar a palavra de Deus. Versículos que podem incomodar o crente, o cristão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Haverá sempre pessoas na igreja que só fazem o que elas querem. Apesar de saberem que a sua vida como crentes, como cristãos, não está em acordo com a mensagem da Bíblia, elas continuam a fazer aquilo que elas desejam. A velha natureza continua a estar em alta. Estas atitudes são perigosas para os próprios crentes. A palavra de Deus será um incômodo para uma pessoa que não quer mudar, que não se quer pôr de acordo com a vontade de Deus. Estas atitudes de uma pessoa com esta natureza, ela não vai sofrer, não vai aguentar a palavra de Deus, não vai estar disponível para ouvir a palavra de Deus, não vai estar disponível para estar atento à mensagem de Deus. E a pessoa vai entrar nos seus deleites, na sua maneira de viver, antiga. Embora vá à igreja, embora até possa ter uma atividade na igreja, a pessoa continua a ter o estilo de vida antigo. Jesus dirá um dia,
Esta palavra pode ser um grande incômodo. Capítulo 7 de Mateus. O título da mensagem deste dia é: a palavra de Deus pode ser um incômodo para cristãos e não cristãos. Jesus dirá um dia, Mateus 7, 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É verdade. Eu já ouvi tantas profecias dentro da igreja e fora da igreja. Em teu nome não expulsamos demónios. Também já assisti a isto. Já vi pessoas a expulsar demónios. Dentro da igreja e fora da igreja. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Já vi pessoas fazerem coisas bem-sucedidas que só um cristão as poderia fazer. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Esta palavra será um incômodo para um cristão, para um crente, que não quer fazer a palavra de Deus. Em relação ao amor, o que é amar de coração? Amar de coração é fazer tudo o que é possível para agradar principalmente a Deus. E então há versículos que incomodam os cristãos. Marcos capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fiquem frutífera. Se um cristão ele está envolvido com as coisas deste mundo, ele está sôfrego com as coisas materiais deste mundo, ele tem ambições de outras coisas, que não são coisas divinas, coisas espirituais. Ele procura viver a forma mundana. Essas coisas estão a entrar no coração de um cristão e a palavra que ele ouve fica infrutífera. Uma pessoa que ouça esta mensagem, ela vai dizer que duro discurso está este homem de Deus a falar. Que duro discurso. 1 Timóteo capítulo 6, página 239, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas, os que querem ser ricos, há bocadinho lemos em Marcos, os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, elas entram no coração da pessoa e sufocam a palavra de Deus. E agora Timóteo está a dizer, os que querem ser ricos caem em tentação e em muitos laços e em muitas concupiscências, em desejos descontrolados, que são coisas loucas e nocivas. E que essas coisas submergem os homens, os quais? Os crentes e os descrentes, na perdição. É uma profecia que está aqui escrita. Uma pessoa que envereda por estes caminhos do velho homem, da natureza antiga, ele vai entrar na perdição e na ruína. Porque a Bíblia diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se trespassaram a si mesmos. A própria pessoa ela vai sofrer com a decisão que tomou. Assim como um aluno que não está interessado na escola, ele vai sofrer mais tarde. Ele não tem formação, a sociedade exige mais e ele vai ficar dependente dos outros. Assim será o cristão. Ele se vai traspassar a si mesmo quando ele envereda, sendo cristão, envereda pelos caminhos mundanos. Timóteo teve um excelente professor, o apóstolo São Paulo, que lhe ensinou verdadeiramente a seguir a doutrina de Jesus Cristo, que o levou à vida eterna. Timóteo então deixa-nos este conselho. 1 Timóteo capítulo 6, página 239. E versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus,
Timóteo está-se a referir aqui às pessoas, aos crentes. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge dos cuidados do mundo, dos enganos das riquezas, das ambições de outras coisas que sufocam a palavra de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Estes atributos não se encontram no mundo. O mundo não tem fé, por isso se queixa. O mundo não tem amor, por isso guerreia. O mundo não é paciente, por isso eles estão constantemente a mudar de atitude. E o mundo não é manso. Há guerras, contendas, pelejas em todos os momentos, em todos os países. Há desgraças. Porquê? Porque as pessoas estão vivendo pelo mundo. E o homem de Deus, o servo de Deus, o crente, aquele que vai à congregação, aquele que vai à igreja, o Timóteo está a dizer, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. É na igreja que existem estes atributos, que podem estar no coração do crente. O crente tem que ser íntegro dentro da igreja e fora da igreja. Viver a palavra dentro da igreja, não existem grandes perigos. Mas fora da igreja, aí está o mundo com as suas concupiscências loucas e nocivas. Alguns versículos podem incomodar o cristão na área do amor. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Ora, qual é o cristão que está a ouvir a palavra de Deus e gosta que a Bíblia lhe diga que ele é mentiroso? Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando sabemos que o nosso irmão em Cristo precisa de nossa ajuda e não o ajudamos, não estamos a dar a vida por ele. Este versículo incomoda alguns crentes que não estão disponíveis para fazer tudo o que lhes é possível. Este versículo incomoda alguns cristãos, incomoda pessoas, porque quando não estão disponíveis a fazer aquilo que eles podem fazer, eles não gostam de ouvir esta palavra de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, dar a vida é dar o tempo, é estar disponível para quando for necessário, nós estamos lá. E há pessoas, crentes, cristãos, que não estão com esta disposição. Existe um preço que o cristão tem que pagar para estar em sintonia com Deus. O crente, o cristão, tem que praticar toda a palavra de Deus e não somente a que é mais fácil. Pode acontecer que alguém queira que sejam sempre os outros a fazer aquilo que ele deveria fazer. Este método não funciona por muito tempo. As pessoas são inteligentes e mais tarde ou mais cedo vão perceber que não existe verdade e justiça nessa pessoa. Jesus disse em Mateus 23, versículo 4, Mateus 23, versículo 4, que esse tipo de cristão, que está sempre à espera que sejam os outros a fazer, que os outros façam, que os outros deem, que os outros vão, a minha presença nem é notada na igreja, não faz diferença, eu não vou hoje, não há problema nenhum. Eu não dei a minha oferta, não há problema. Eu este mês não dei o dízimo, não há problema. Eu não visitei aquele irmão, não há problema. Eu não fiz, o outro fez por mim. Esse cristão, esse tipo de pessoas, não vai continuar por muito tempo a fazer isso. Porque as pessoas que estão a fazer a sua parte, eles são inteligentes, reconhecem. Mais tarde ou mais cedo, essa pessoa, ela vai ser descoberta. E essa pessoa está a agir como agiu este povo a quem Jesus Cristo se dirigiu. Mateus capítulo 23, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e as põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, esses, não sempre à espera que os outros façam, nem com o dedo querem movê-los.
Claro que esta palavra de Deus vai incomodar as pessoas que estão nestas situações. Para que a palavra de Deus não nos incomode, nós temos que nos sintonizar com a palavra de Deus. Na área do perdão, Marcos capítulo 11, versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, Pai com letra maiúscula, refere-se ao Deus, Deus Todo-Poderoso, que tem capacidade e poder para nos perdoar. Também Ele não nos perdoará as nossas ofensas. Então tome nota nisto que eu vou falar a seguir. Existem crentes que oram a Deus quase todos os dias para que Ele lhe perdoe as suas falhas, as suas faltas, os seus pecados. No entanto, quando são ofendidos, insistem em não perdoar a quem os ofendeu. É tão má esta atitude que me faz lembrar o seguinte exemplo. Um rei chamou 2 servos seus que estavam zangados e nem sequer se podiam ver. Disse então o rei àqueles servos: peçam o que quiserem que eu vos darei. Só que o que ficar em último receberá o dobro. E nenhum queria ser o primeiro, porque queria usufruir de ser o último, porque tinha o dobro do que pedisse. Naquele impasse, o rei resolveu chamar um que seria o primeiro. Pede o que quiseres que eu te darei. Ele podia pedir o que quisesse, bens materiais, outro tipo de benefícios, mas não pediu. Sabe o que essa pessoa pediu? Ele pediu ao rei que o rei lhe arrancasse um olho. O rei tinha dito: olha, aquilo que tu pedires, o outro receberá em dobro. E esta pessoa não pediu bens materiais, pediu ao rei: olha, rei, eu quero que me arranques um olho, mandes arrancar um olho. Então aquele servo malvado não queria perdoar e ele preferia ficar sem um olho porque sabia que o outro ia receber em dobro, então o outro ficaria sem os 2 olhos. Existem crentes que agem de tal maneira que são ofendidos, que não deixam sequer Deus perdoar os seus pecados. Eu conheço pessoas que estão ofendidas com irmãos em Cristo, que Deus não consegue perdoá-los, porque a Bíblia diz: se nós não perdoarmos, Deus também, nosso Pai Celestial, não os perdoará as nossas dívidas. Então eles andam na igreja uma vida inteira, andam anos na igreja. Há crentes que estão na igreja há 20 anos, 30 anos, e andam na igreja, eles ouvem a palavra de Deus, alguns até participam nas atividades da igreja, mas eles têm um rancor, um ódio contra alguém, porque houve uma questão que não ficou resolvida, e eles estão ali. E o rei, Deus, pergunta: pede o que quiseres. E aquele crente que está há 30 anos na igreja, há 20 anos, há 10 anos, ele diz: eu quero que o meu irmão fique sem um olho. E Deus não consegue perdoar uma pessoa assim. E há igrejas que estão nessa situação, estão enfermas. Porque simplesmente os pastores que lideram essas congregações, eles são um mau exemplo. Não ensinam a palavra de Deus diligentemente, com cuidado, como ela deve ser ensinada. João capítulo 20, versículo 23. A palavra de Deus pode incomodar tanto cristãos como descrentes. Àqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem retiveres, lhes são retidos. Então um cristão que esteja na igreja há 30 anos e que não perdoa a pessoa com quem elas têm uma causa, está ofendida, acha que ela está perdoada por Deus. Pode todos os dias pedir perdão a Deus. Há pessoas, cristãos, que vêm em ousadia todos os dias pedir perdão a Deus, mas eles têm uma questão para resolver. E pensam eles que Deus ouve a oração deles. Eles estão a impedir Deus. Deus quer resolver o problema deles. Deus quer perdoá-los. Deus quer sará-los. Deus quer resolver o seu problema familiar. Deus quer dar-lhe prosperidade. Deus quer resolver o seu problema de emprego. Deus quer dar-lhe saúde. Deus quer ajudá-los. Mas eles não conseguem perdoar e Deus está impedido de lhes perdoar.
e como estão em trevas, porque o perdão afasta-nos de Deus, não conseguem ver a luz de Deus. Deus não pode ter comunhão com as trevas. Na área de buscar Deus em primeiro lugar, Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38, um bocadinho para trás, 2 páginas para trás. A palavra de Deus pode ser um incômodo para pessoas que sejam crentes ou descrentes. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Podíamos pôr aqui, quem ama as coisas deste mundo, os desejos da carne, as ambições de outras coisas nocivas, não é digno de Jesus Cristo. Às vezes, há que deixar a nossa família, amigos para outras ocasiões, porque temos um compromisso como crentes com Deus. Às vezes, há que deixar a nossa família, amigos, para outra ocasião, porque temos um compromisso como cristãos, como crentes que somos com Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, isto obriga o crente a assumir-se que é cristão e que Deus tem o primeiro lugar na sua vida. E isto não é uma realidade, infelizmente, nos nossos dias. Infelizmente, nas igrejas, uma boa parte dos irmãos, dos crentes que vão à igreja, eles falham nesta área. Eles não buscam Deus em primeiro lugar. E eles põem Deus no lugar que eles acharem que é o lugar de Deus. E Deus diz que Ele tem que estar em primeiro lugar. É muito fácil falar, pregar, ensinar. Difícil é fazer. O não querer fazer a palavra de Deus incomoda. A pessoa fica incomodada, porque a palavra fala contra ela. Um dia, uma irmã, que não era dizimista, e que vem à igreja, e um dia ela perguntou-me, pastor fala de ofertas e de dízimos, e está-se a tornar difícil para mim, porque eu não dou o dízimo. E eu disse àquela irmã com toda a ousadia, sem medo que ela se fosse embora. E acabou por ir embora. Acabou por sair da igreja, provavelmente foi para a igreja de um certo pastor que diz que está reformado, ele e a sua esposa, que os irmãos daquela igreja não precisam dar os dízimos nem as ofertas. Porque ele paga a despesa da congregação. Há bocadinho ouvimos a nossa irmã em Cristo ensinar que não podemos impedir as pessoas de ser abençoadas e que nós temos uma obrigação para com Deus, trazer os nossos dízimos e ofertas à casa de Deus. Que o pastor está a ensinar uma doutrina falsa. Nem falar no nome dele é digno, por isso não vou falar o nome dele. Não foi assim que ele aprendeu, porque a escola onde ele esteve foi a mesma que a minha. Então, aquela irmã disse, pastor, eu não estou a aguentar a palavra de Deus. E disse àquela irmã, olha irmã, só tem um caminho. A irmã vai mudar, se fizer a palavra de Deus, a irmã vai ter a sua consciência tranquila, não vai mais estar com essa aflição. Cada vez que se fala de dízimos, a irmã não vai ficar ofendida. Mas se a irmã não mudar, não decidir mudar, trazer o seu dízimo à casa de Deus, a irmã não vai aguentar a pressão da palavra de Deus, porque todas as reuniões nós falamos de ofertas e dízimos. E aquela irmã decidiu, pastor, eu vou dar o dízimo. Sabe quantos meses ela deu o dízimo? 2 meses. Ao terceiro mês disse, eu não aguento. Ela não aguentou. Não foi porque o dinheiro não chegasse, porque ela tinha dinheiro suficiente, ela própria me contou que não tinha problemas financeiros. Porque o seu coração estava amarrado, como diz, às ambições deste mundo e às outras coisas loucas e nocivas. Sabe o que aconteceu àquela irmã? Tinha uma casa, pôs lá um casal dentro da casa e o casal esteve na casa a morar e se calhar ainda lá está, com um contrato de arrendamento e não lhe pagava a renda. E todos os meses a irmã não recebia a renda de casa, porque o casal não estava a pagar a renda. E a irmã queixou-se, pastor,
Agora tenho um casal na minha casa que não me paga a renda. Já vai 6 meses que me está a dever a renda. O que é que eu vou fazer? Deu 2 meses o dízimo para a igreja e perdeu 6 meses, que era muito mais que o dízimo. Roubará o homem a Deus? Deus diz isso. A palavra de Deus incomoda crentes como descrentes. Meus amados irmãos em Cristo, é suposto que um pastor ensine toda a palavra de Deus e não esconda nada ao povo de Deus. Estamos a falar na área de buscar Deus em primeiro lugar. Então, buscar Deus em primeiro lugar obriga o crente a assumir-se que é cristão. Na rua, diante da família, no local de trabalho, diante das autoridades que estão instituídas, diante dos colegas, onde quer que esteja. Eu disse que é muito fácil pregar, ensinar, difícil é fazer. E o não querer fazer a palavra de Deus, nesta área, incomoda a pessoa. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É também nesta área que muitos cristãos falham. Versículos que incomodam os crentes. Na área dos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, página 916. E versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o Malaquias, profeta, em nome de Deus diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tome nota, ainda existem crentes que não gostam deste versículo e sentem-se incomodados. O profeta Malaquias trouxe um recado de Deus para o povo e o recado era, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus disse, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus fez uma pergunta ao povo, será que o povo de Deus tem o direito de roubar a Deus? E Malaquias disse, o povo de Deus está a roubar nos dízimos e nas ofertas. Claro que um crente que não pratica esta palavra de Deus sente-se incomodado quando está a ouvir a leitura deste texto bíblico. Não acham? Quando um crente que não pratica a palavra de Deus, ele sente-se incomodado quando está a ouvir esta palavra de Deus. Mas Deus diz, não é só nos dízimos, também nas ofertas. Alguns crentes lidam com Deus como se Deus fosse uma pessoa mundana, por consequência sujeita a falhar. Deus não é homem para que minta. Não se pode lidar com as coisas do reino de Deus como lidamos com as coisas materiais, terrenas. Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Se um crente faz parte de uma congregação, é suposto que Deus o tenha constituído para trazer o sustento à sua casa, à casa de Deus, à congregação da qual ele faz parte. Mateus capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento à sua casa? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu para trazer sustento à sua casa? Quem é que Deus constituiu para trazer sustento à casa de Deus, irmã Guilmar? Os fiéis da sua casa, os irmãos que vêm à casa de Deus. E o que é que Deus te diz? Quem é? Quem Quem é, pois? é, pois, que dá o sustento à sua casa? O servo bom e fiel. Quem é que tem que trazer sustento para a casa de Deus? São as pessoas da rua? São os crentes, os fiéis, os que recebem benefício de Deus.
os que têm saúde, os que têm emprego, os que têm a família unida, os que têm os filhos abençoados, os que recebem benefícios de Deus todos os dias. Esse é que tem o dever de trazer sustento para a casa de Deus. E Deus diz que já constituiu essas pessoas, da qual nós que estamos aqui e outros que estão noutro lugar fazem parte, para trazer o sustento para a casa de Deus. Se um crente faz parte de uma congregação, é suposto que ele seja essa pessoa. Então o crente não vai à casa de oração. Tome nota. O crente não vai à casa de oração por qualquer motivo, com razão ou sem razão. Ele não deu a sua oferta porque não esteve presente. Esse crente dirá: eu não fui à igreja, por isso não tenho nada que dar a minha oferta. Esse crente dirá, eu vou repetir, eu não fui à igreja no dia tal, por isso eu não tenho nada que dar a minha oferta, porque eu não estive presente. E se Deus lhe dissesse, não foste à minha casa, eu constituí-te para trazer sustento para a minha casa, não levaste sustento à minha casa, por esta razão não fazes falta. Eu vou levar-te. O que é que o cristão diria? O que é que o cristão diria? Eu não fui à casa de Deus no domingo, nem na quinta-feira, nem na terça, por isso eu não tenho que dar a minha oferta, eu não estive presente. E Deus disse que o constituiu para trazer sustento à casa de Deus. Ele faz parte de uma congregação. Não esteve presente, mas faz parte da congregação. E Deus diz que ele foi constituído para trazer o sustento à casa de Deus. Mas eu não tinha nada que dar a minha oferta, porque eu não estive presente. E Deus diz, então, não fazes falta. Eu vou levar-te. O que o cristão dizia? Senhor, não me leves. Fazia como Ezequias. Virava-se para a parede e chorava, Senhor, não quero ir, eu vou dar. Malaquias disse que o povo estava a roubar a Deus nas ofertas e nos dízimos. Quando faltamos à igreja, tome nota, temos o dever de trazer e dar a oferta que pertence a Deus no culto, na reunião seguinte. É dever do crente trazer o sustento para a casa de Deus. Não fui eu que inventei este versículo, não fui eu que o escrevi. Deus é que mandou escrever. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Há versículos que incomodam muita gente, incluindo cristãos, crentes e descrentes. Ora, não fazendo esta parte, não trazendo a nossa oferta, que deveríamos ter trazido, estamos em cumplicidade com a palavra de Malaquias 3:8. A saber, roubará o homem a Deus? Se nós damos o dízimo, vamos dar outro exemplo. Fernando, se você não vier à igreja num determinado dia, mas você tem o seu dízimo porque ainda não deu, o que é que você vai fazer quando vier na próxima vez à igreja? É entregar o dízimo. Mas naquele dia você não deu. Não dei porque nunca estive, mas isso não significa que não tenha a dar. O mandamento de Deus diz que nós temos de trazer o dízimo à casa de Deus. Tem em relação às ofertas, não é a mesma coisa? Exatamente. Não deu porque não esteve presente. Sim, mas posso dar ou antes ou depois. Porquê é que para o dízimo serve e não serve para a oferta? Porquê? Expliquem-me. Qual é o pastor que tem a ousadia de falar isto e deixar que isto vá ser ouvido pelo público? Qual é o pastor? Que tipo de pastores hoje estão a ensinar a palavra de Deus? Que tipo de pessoas andam por aí com igrejas com centenas de pessoas
E que as pessoas vão parar ao inferno porque elas não conhecem a palavra de Deus e não há integridade na palavra. Há igrejas que não são igrejas. São autênticas empresas. É uma vergonha. Eu fico envergonhado com aquilo que eu ouço homens de Deus falarem. Eles não ensinam a palavra de Deus. Eles vivem como se eles vivessem, como se o mundo fosse deles e vivesse eternamente cá. E Deus a todo o tempo nos está a dizer que a nossa vida é como a moinha que o vento espalha, como a erva que o sol queima. Logo aparece e logo se vai. Um pastor que não tenha dignidade, não tenha caráter, que não seja capaz de ensinar a palavra de Deus, de forma que as pessoas ouçam e compreendam a palavra de Deus, ele não é pastor. Não é pastor. Estes versículos incomodam, mas eles são a palavra de Deus. Eles têm que ser praticados por todos os crentes. A palavra de Deus só afeta no sentido negativo quando a consciência acusa a pessoa das faltas. Não deixe que a palavra de Deus seja para si um problema, um peso, um aborrecimento. A palavra de Deus é boa para aqueles que a praticam. Sintonize a sua vida com Deus e com a sua palavra. Herde a vida eterna. E aqui, receba 100 vezes tanto como Deus lhe promete. Quero terminar com esta mensagem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Um cristão tem que ter amor, tem que ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não aparente, não uma fé balofa, mas uma fé estável, consistente. E um cristão, para ter um amor, uma boa consciência, uma fé consistente, ele tem que ser praticante da palavra de Deus. Amém? Um cristão não pode dizer que é um cristão se ele não tiver amor, não tiver uma boa consciência, não for uma pessoa de fé, fazer as coisas com fé e não ser praticante da palavra de Deus. Não é cristão. Estas são as características que exige Deus de um cristão. Assim como nos dá o exemplo de Jó. Homem reto, justo e temente a Deus. Hoje há poucos. Mas nós fazemos parte daqueles que queremos ser retos, justos e temente a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6, e vamos ler o versículo, a partir do versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em um laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Ficamos por aqui.
Eu vou falar um bocadinho de ofertas e dízimos, e quando nós falamos de ofertas na casa de Deus, é para que se ganhe alguma fé no nosso coração, e quando chega a hora de nós semearmos, nós vamos fazê-lo com fé. Amém? Porque se nós não fizermos com fé, provavelmente será dinheiro que estamos a deitar fora. Então nós temos que ter fé na palavra de Deus, temos que ter confiança naquilo que Deus promete, e que quando semeamos, Deus vai cumprir com a sua palavra acerca desta área das finanças. Esta passagem fala-nos que nós temos que ter o cuidado de não termos amor às riquezas. Nós podemos ter riquezas, nós temos a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens, porque na verdade nós devemos isso a Deus. Mas nós não podemos ter o nosso coração nessas coisas. Porque se nós tivermos o nosso coração nessas coisas, nós podemos cair em laços do diabo, podemos ficar presos a essas coisas e temos algumas consequências más que a Bíblia nos alerta. Então nós temos que ter cuidado como filhos de Deus, como já conhecemos bem a palavra de Deus, não cairmos nessas tentações de amar mais o dinheiro, porque na verdade o dinheiro e as riquezas que nós temos servem para esta terra, mas como nós lemos no primeiro versículo, nós viemos para este mundo sem nada e vamos partir deste mundo sem nada. Nós não vamos levar nada. E tudo aquilo que nós temos parece que é o nosso melhor, a nossa maior riqueza, mas na verdade a nossa maior riqueza é fazer a palavra de Deus e amar a Deus e pôr Deus em primeiro lugar. E depois então tudo o resto nos é acrescentado. Eu tenho pensado muitas vezes nas coisas que eu já tenho, nos bens que eu já tenho, eu e a minha família. E fico a pensar, e até às vezes uso aquele ditado que diz que Deus nos deu aqui todas aquelas coisas de mão beijada. Porque nós não merecemos nada. Nós praticamente não fizemos nada para ter essas coisas. Mas é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e é a palavra de Deus que se cumpre na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz, se nós buscarmos a Deus, e nós procuramos fazer sempre isso, e com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós nunca falhamos diante de Deus, e muitas das vezes, eu posso dizer que os meus filhos tiveram algumas faltas de, se calhar, de uma iguaria, de um doce especial, mas quando era na hora de semear na casa de Deus, quer nós, quer os nossos filhos, nós semeávamos. E Deus sempre depois os recompensou, porque vinha o avô, a avó, os tios, os irmãos da igreja, traziam chocolates, e eles nunca tiveram falta de nada. Então nós temos que ter no nosso coração que Deus tem que estar em primeiro lugar. E que depois que a palavra de Deus se vai cumprir e tudo o resto nos é acrescentado. Nunca podemos realmente amar as riquezas, porque a nossa vida, ela não é nossa, é de Deus. E tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que temos, devemos a Deus. E só temos essas coisas porque Deus quer. E só vamos gozar dessas coisas porque Deus quer. Porque no dia que Ele disser não gozas mais dessas coisas, nós não vamos gozar mais. Então nunca nos vamos privar de dar para a casa de Deus. Porque se nós pregamos a palavra de Deus, se nós aprendemos a palavra de Deus, se nós temos vida, temos saúde, é porque nós temos esta igreja para ouvirmos a santa palavra de Deus. Então se nós trouxermos aquilo que é devido a Deus e se nós fizermos um esforço, porque também na vida nada se tem sem fazer um esforço. Então também se nós fizermos um esforço para dar para a casa de Deus, Deus nos vai abençoar de volta. E uma vez tive um pressentimento e nós estávamos a pastorear uma igreja e havia algumas dificuldades no povo de Deus. E o povo de Deus, quanto menos tinha, menos dava. E quanto menos dá, menos abençoado é. E o que eu senti é que as pessoas não se privavam de algumas coisas, mas para dar para a casa de Deus elas poupavam no sítio errado. Porque não é, nós temos que poupar dinheiro. Nós temos que evitar de comprar certas coisas extra,
porque na verdade a crise está instalada no nosso país, mas nunca o nosso pensamento, nunca vem ao nosso pensamento poupar para a casa de Deus, porque então aí é errado. E outra coisa errada é quando há pastores que dizem que eles são reformados e não precisam dos dízimos, não precisam que os irmãos deem os dízimos. É errado, porque eles estão a trazer problemas graves para a vida financeira desses irmãos em Cristo. Porque a Bíblia, ela se cumpre quando nós a praticamos. E a Bíblia não diz porque é preciso ou porque não é preciso, porque o Evangelho só é levado mais longe quando nós semeamos na casa de Deus. Então, se nós fizermos um esforço, se nós fizermos o nosso melhor, e muitas vezes o pastor diz que não leva o povo a dizer isso, porque na verdade, muitas vezes nós não fazemos o nosso melhor. Muitas vezes nós podemos fazer melhor e não o fazemos, mas se nós fizermos, Deus nos vai recompensar. E essas bênçãos que estão lá preparadas para nós, elas vêm até nós, porque Deus abre as janelas do céu para derramar as suas bênçãos. E também ainda vou dar outro exemplo, que já vi alguns ricos cristãos, mas que o amor deles não estava na palavra de Deus, estava nas suas riquezas. E eles partiram. Eu não sei se eles partiram salvos, isso é com eles e é com Deus. Mas eles partiram sem as suas necessidades supridas, apesar de serem ricos. Eles eram ricos, mas as necessidades deles não foram supridas. Então vamos ter cuidado. A palavra de Deus disse-nos nesta manhã: estejamos felizes se tivermos que vestir e que comer. E na verdade nós temos isso e muito mais. Então quando chegar na hora de nós semearmos para a casa de Deus, vamos também fazê-lo com alegria no nosso coração, com fé e com gratidão a Deus, porque tudo aquilo que nós temos foi Deus que nos deu. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas. Os nossos dízimos. Amém. O versículo 11 que nós lemos diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, nós que somos povo de Deus, nós temos que fugir dessas coisas. Quais coisas? Do amar o dinheiro. E temos que seguir a mansidão, o amor, a fé, a justiça. Na verdade, nós só somos justos quando nós somos praticantes da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é falada, nós podemos gostar muito de a ouvir, mas se não formos praticantes, nós não estamos a ser justos. Então nós temos que praticar a fé, porque temos que ter fé naquilo que estamos a fazer, e temos que praticar a justiça, que é agir, dar para a casa de Deus. E neste caso são finanças que nós estamos a falar, para que o reino de Deus se continue e para que esta porta se mantenha aberta. Amém? Os irmãos podem orar comigo. Ó Pai, nesta manhã nós estamos na Tua casa e nós nos rendemos a Ti, Senhor. Te damos a Ti a honra e a glória que Tu mereces. Tu és Deus e nós reconhecemos a Tua grandeza. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que já veio às nossas mãos, nós devemos a Ti e nós Te agradecemos. Nesta manhã, depositamos neste cesto, Senhor, as nossas ofertas e os nossos dízimos, aquilo, Senhor, que nós propusemos no nosso coração dar para a Tua casa. A Tua palavra diz que o que nós semearmos é isso que nós vamos escolher. Abre a nossa mente e o nosso espírito para compreender esta lei de semear para colher. Para compreendermos, se semeamos muito, também vamos colher muito. E se semeamos pouco, de certo que vamos colher pouco. Abre, Senhor, cada coração, cada espírito, e que em nós haja essa justiça no nosso coração.
A tua palavra é verdade e ela não muda. Por isso ela se vai cumprir na nossa vida, nesta igreja, no teu povo, nos teus filhos que estão longe também desta congregação, mas que fazem parte deste ministério. Nós intercedemos também por eles, que eles tenham as suas necessidades supridas. Os irmãos da França, os irmãos da Marinha Grande e todos aqueles que semeiam para que o teu reino possa continuar. Em nome de Jesus. Amém.